Fala, gente! Que saudade de falar com vocês. Deixa eu me arrumar aqui, ó. O Cadu me arruma, aí eu desarrumo, mas é como eu falei pra vocês, aqui por mim seria sempre ao vivo, pra vocês verem que acontece algumas coisas nos bastidores que vocês não fazem ideia e vocês têm curiosidade de saber. Mas um dia a gente chega lá, fazer igual a galera faz. Vou gravar aqui, aí tem um cara ali que fica me gravando e tal. Eu vou chegar nesse nível, já tá tudo estudado já. Mas enfim, muito bom estar com vocês novamente. Esse episódio é o número 64. E a convidada de hoje é mais do que especial, porque praticamente, eu vou dizer da minha parte, e aí com o tempo eu vou ver se ela fala também, mas foi a minha primeira empresa que eu entrei, a primeira empresa que eu trabalhei ali como CLT, registrado bonitinho, e uma grande empresa que para mim sempre foi não vou dizer um sonho porque eu não tinha noção, mas era na época, que já faz muito tempo, né, não vou me entregar a idade, que foi a minha primeira empresa. Quando eu entrei, falei, putz, é aqui que eu vou ficar. E aí, eu conheci a convidada de hoje, acredita? Trabalhamos ali, ó, no mesmo departamento. Então, para mim, assim, é um privilégio tê-la aqui. Ela me contou nos bastidores que ela tomou um susto. A gente gosta disso, né? E assim, eu saí da empresa e ela continuou. Então, digamos para vocês assim, ela ficou na empresa há 18 anos nessa empresa. Eu vou contar em detalhes, porque senão eu vou dar muito spoiler. 18 anos ela ficou nessa empresa. E de lá para cá, uma das coisas que me chamou a atenção, por isso que eu falo que tem o lado positivo da rede social, que aí eu fiquei acompanhando ela por um tempo. E aí ela foi pro mercado, no sentido de, tipo, eu vou trabalhar por mim. Mas após 18 anos, quem é que sai de uma empresa após 18 anos? Existem alguns doidos por aí, né? E a convidada de hoje vai poder explicar isso pra gente também. E de lá para cá, ela já trabalha há 6 anos já, realmente, somente com essa profissão que ela escolheu. E pensando nessa profissão, eu me recordo que lá na época, quando a gente começou, ela realmente tem essa postura dessa área que ela escolheu. Muito, desde lá, hein? É uma pessoa mais sensata, uma pessoa mais séria, entendeu? Não é assim, tipo... Tudo bem que eu sou homem, né? Mas não é falastrão, então já entreguei que é uma mulher que está aqui. Enfim, sem mais delonga, vamos àquilo que interessa para nós e para vocês. Então já sabe, né? Minha canetinha, meu caderninho, para a gente aprender um pouco mais daquilo que interessa para todos. Aqui, ó. E começando com uma frase que está aqui, que é dela, tá? Não vou falar que é minha, não, é dela. Transforme sua relação com comida em afeto e liberdade. Aí você pensa, nossa, trouxe alguém, né, da cozinha, né? Normalmente a nossa mente vai para esse lado. Não, gente, a gente trouxe uma especialista naquilo que realmente mexe com esse nosso afeto, mas também tem uma liberdade aí, hein? Se preparem. Mari, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Meu Deus, olha, tô nervosa. Como assim? Tô nervosa e ansiosa, mas eu queria agradecer esse convite, assim, e eu fiquei surpresa, né, com esse convite, e ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, né, então na hora do impulso, né, você me convidou e eu falei, claro que eu vou mesmo. E aí depois eu confesso que eu fiquei me questionando de, por que ele me convidou? Né? Eu confesso que eu fiquei na dúvida, né? Eu falei, mas eu olhei, né, o seu trabalho, também te acompanho nas redes sociais, eu falei, meu Deus, por que eu? Mas enfim, a gente vai descobrir juntos aqui por que eu. Eu acho que você falou um pouco da nossa história, né? O meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, também comecei com você, Também foi lá? Meu único emprego CLT, acredita? Caramba, não acredito. Meu primeiro trabalho. O único que eu fiquei CLT também, 18 anos, uma vida inteira, né? E começamos junto. Eu me lembro que você era um dos meninos que me ensinou a fazer o que eu precisava fazer. É verdade, você entrou um pouquinho depois. Sim. É verdade. Sim, foi quando chegaram as meninas lá. Antes eram só os meninos que trabalhavam lá. E aí foram as primeiras contratações de meninas. Verdade, para o setor e para a função. Isso mesmo. E aprendi, né, a fazer as primeiras funções ali do meu trabalho com você que me ensinou. Eu desconfio até que foi você e os outros meninos que fizeram aquela pegadinha, que existia a pegadinha dos funcionários novos e tudo mais. Eu confesso que aquela foram, para aqueles que estão assistindo, porque eu sei que tem alguns que acompanham,
foram os mais velhos, né? É. Mas aí, como nós éramos mais novos, tinha que aplicar aquela brincadeira. Uhum. Nossa, é verdade. Foi você, Mari, Andréia, Camila Isso. e tinha mais alguém? Tinha a Não. Cláudia. A Cláudia, Você lembra? Cláudia Simplício. Isso, Eu lembrei do sobrenome isso. dela. É, e tinha a Cláudia. É verdade. É. Nossa. Cara, Nossa, déjà vu agora aqui, né? coisas que aconteceram há só 24 anos atrás. Só 24 anos atrás. Nossa, você Quanto fazia as tempo você contas? ficou lá? Assim, Fiquei 6 anos. bastante Fiquei até. 6 anos. É, bastante tempo. E eu gosto de falar, é a empresa Porto Seguro, gente, porque eu aprendi muita coisa lá, além das amizades Sim. eternas. Nossa, é uma empresa que eu tenho muita admiração e eu, Sim. por onde eu já passei, assim, eu falo, cara, que bom que eu tive essa base, né? Uhum. Eu que acabei rodando no Sim. mercado. Mas a minha vontade era ter ficado igual você, assim, sabe? Muitos anos. Mas tá bom, mas foi ótimo lá. E eu lembro que, assim, depois de... entrando um pouco na questão de carreira, porque 18 anos, Uhum. né? Como a gente mencionou uma vida, você entrou ali no mesmo departamento que a gente estava, né? Que era SEDOC, o nome, Isso. SEDOC. E de lá você já foi realmente direto para o RH? Não. Você Não. passou por outro departamento? Eu Não lembro. passei. Na verdade, eu entrei pelo SEDOC e aí eu fiquei, acho que 2 anos no financeiro. Você também foi do financeiro? Fui financeiro. Eu não lembro de você lá. Eu fui pro financeiro, eu saí do SEDOC, eu fiquei 2 anos trabalhando no financeiro, e aí depois que eu fui para a área de recursos humanos. Ah, entendi. Nossa, Eu, tipo, te persegui. Falta eu ir pro RH. Na verdade, eu fui pro RH na hora de mandar embora, né? Tipo, tchau, por favor, assine aqui. Eu te persegui. E é verdade, aí quando eu saí, é verdade, aí já tava você na RH, não, Recursos Humanos, você, o Bruno. Isso. Que era assim, da época que entrou na empresa, né? Então era você e o Bruno que ficou lá, lembro. E aí eu lembro a Inês, uma senhora... Marinês, senhora de óculos. Nossa, linda, maravilhosa. Ela é demais. Eu falava pra ela, foi ela que me colocou lá dentro. Ela que me contratou. Também, temos muita coisa em comum, Sim. tá vendo? Detalhes que a gente só vai descobrindo assim, ó, batendo um papo. É como eu brinco, Mário, com alguns convidados que falam assim, vamos lá, realmente tem esse lado de ansiedade, ou um pouco de nervosismo, mas fala, vamos imaginar que a gente tá num bar, conversando, batendo um papo, porque a gente vai lembrando desses detalhes, e é grandioso, né? Sim. Muitas coisas grandes, quando acaba esquecendo de contar alguns detalhes, né? Tem uma certa linha que eu li em algum lugar e falei, nossa, é verdade, né? Tem alguns detalhes que a gente acaba não contando. E aí, com você, eu quero chegar nesse ponto que é dos detalhes. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta, mas aí você responde numa linha que você quiser. Que seria... Por que você saiu da Portugal? Não, brincadeira. Como que você saiu depois de 18 anos daquela empresa maravilhosa? Por mais que, assim, tem alguns chamados também, né? Tem alguns chamados, então, como eu comentei, de início, realmente, quando eu vi você entrando no Recursos Humanos e tal, mas aí se tornando psicóloga, aí eu falei, relembrando, puxando aqui, eu falei assim, em termos de postura, realmente, você sempre tem uma postura mais de boa, você brincava, mas sempre mais na sua e tal. Então, realmente, a psicologia que te escolheu. Essa é a minha concepção. Sim. E conta um pouquinho dessa trajetória de você ter entrado lá no Recurso Humano e se apaixonou logo de cara? Na verdade, ó, vou contextualizar você um Maravilha. pouco, tá? Que eu gosto dessa parte. Logo. Quando eu era pequena, eu queria ser professora. Olha que loucura, né? Eu queria muito, muito ser professora. E, bom, meu primeiro trabalho foi lá na Porto. E aí, uma das áreas que sempre me chamou a atenção era a área de RH. Então, depois que eu entrei na empresa, que eu conheci a empresa, que eu entendi como funcionava ali, eu estava determinada a trabalhar no RH. Para ter esse contato ali com pessoas, enfim, cuidar das pessoas, de certa forma ajudar as pessoas, educar pessoas, enfim. Eu acho que essa coisa do cuidado, da educação, do afeto ali com o outro, acho que sempre esteve muito presente, assim, na minha vida. Então, comecei a trabalhar no SEDOC, fui para o financeiro, e foi através de um recrutamento interno que eu fui trabalhar ali no RH. Cara, eu sou muito grata, muito, muito, muito mesmo, à empresa que eu trabalhei, a Porto Seguro, porque tudo que eu sou hoje
né? Eu diria que boa parte do que eu me tornei foi naquele lugar, né? Pela oportunidade de estar ali, pela excelentíssima empresa que ela e pelo crescimento que a gente vai tendo ali, né? Então, eu quero deixar muito claro que eu sou muito grata, de verdade. Tenho saudade do VR, gente. Muito bom. Muita saudade. Mas, o que que acontece? Eu acho que chega um momento da nossa vida que a vida pede mais pra gente, né? Já entrando aí na pergunta que você fez de por quê? 18 anos, você saiu daquele lugar. É assim, a vida pede mais da gente, né? Então, é como se aquele lugar, de alguma forma, tivesse ficado pequeno demais pra mim. Que massa. Tá? Eu busquei possibilidades de crescimento além da onde eu cheguei ali, eu cheguei num determinado patamar, existia ali a possibilidade, eu busquei muito disso, mas por alguma razão a coisa não funcionou. Lá atrás, eu fiquei muito brava. Muito bravinha por conta disso. Mas hoje, com o nível de maturidade que eu tenho, eu entendo que foi muito sábio da vida. Entende? Eu acho que a vida, ela segue um percurso exatamente como tem que ser, né? Chegou aquele momento em que, assim, não vai funcionar mais pra você aqui, quer queira, quer não. E aí, filha, dá seus pulos. Foi mais ou menos isso, né? Então, o que que acontece? Eu saí da Porto em 2019, bem no comecinho de 2019, só que final de 2017 para 2018, eu fiquei muito ruim emocionalmente e fisicamente também, né? Acho que até por conta de querer buscar algo a mais, de já não me identificar com aquilo que eu fazia naquele lugar e de repente não encontrar as respostas que eu precisava lá. Então, o que que aconteceu? Eu não tinha mais a mesma disposição para ir trabalhar, eu não tinha mais a mesma motivação para estar ali. Sabe aquela coisa de... A galera comenta muito assim, né? Meu, domingo, 5 horas da tarde, já começa a dar um ataque cardíaco. Sim. Amanhã é segunda, meu Deus do céu, né? Já começa a vir aquela depressão ali. Passei muito por isso. Caramba. Né? E estava também num ambiente em que a gente regulava muito as nossas emoções com a comida. Daqui a pouco a gente vai falar de comida, mas, né? Então, era assim, era um ambiente em que tudo que acontecia ali, seja coisa boa, seja coisa ruim, seja desafio, tudo a gente estava comendo. E comendo, pra quê, né? Ah, deu tudo certo, vamos comer, né? Deu tudo errado, vamos comer também. Ferrou tudo de vez, vamos comer também, sabe assim? Foi quando eu ganhei peso, passei por um processo, né, em que eu engordei. Acho que, na verdade, todo mundo que trabalha na Porto dá uma engordadinha no começo. Por que né? será, né? Não sei, mas ok. Passei por um processo de ganho de peso e aí em 2018 eu tava sentindo muitas coisas físicas, então... Meu cabelo tava caindo, as minhas unhas estavam fracas, né? Eu tava com um cansaço extremo. Foi quando eu falei, cara, eu preciso ver o que tá acontecendo comigo. Piscou um alerta ali pra mim. E aí eu fui, passei com uma médica, olha que loucura, né, essa história. Um endocrinologista. E aí ela identificou que eu estava com um problema de tireoide, hipotireoidismo, e tem uma síndrome que chama síndrome de Hashimoto. Coisas de tireoide, de desregulação hormonal. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer o tratamento com ela, e aí você tem que tomar o remedinho todo dia e tal, para fazer a função, né, da tireoide. E aí, nos retornos que eu tinha, ela... É Maitê o nome dela, doutora Maitê, nunca me esqueço. Muito bom, muito bom. Ela falou assim, Mari... Ela falou desse jeito pra mim. Mari, eu posso te passar o melhor medicamento do universo, tá? O mais moderno, o mais top, o mais caro. Se você não cuidar da sua saúde mental, nenhum remédio vai resolver. Aquilo, pra mim, né, foi em 2018, foi mais ou menos em meados de 2018. Quando ela falou isso pra mim, eu fiquei com tanto ódio daquela médica, tanto ódio, uma raiva. Sim, olha como é engraçado isso, né? Porque o que ela fez, de certa forma? Ela me deu um cutucão. Ela foi lá na minha ferida, assim, ó, e esmagou, né?
E aí eu me lembro que eu tinha passado na consulta e tinha que voltar para Porto ainda para trabalhar. E eu voltei com aquilo assim, ó. Que ódio daquela mulher, que ódio, sabe assim? Caraca. E eu fiquei assim, indigesta o dia inteiro ali. E até então, você tinha esse conhecimento da psicologia, da terapia, você tinha... porque eu mesmo assim, já pensei, não, mas a culpa não é dela, é sua. A culpa era minha mesmo? Mas eu só pulei. E nessa época você tinha esse conhecimento? Tinha. Porém, o que ela te falou, como você falou, ela afetou em algo que talvez, tipo, destruiu esse seu conhecimento na hora. Sim, sim. Na verdade, eu já era formada, né? Porque eu me formei em psicologia em 2011. E eu estava na médica em 2018, na verdade. Você tinha bastante tempo aí. Eu já tinha. Eu não atuava efetivamente com psicologia clínica, essas coisas, mas eu já tinha a formação. Então, aquilo ficou me consumindo, né? Então, na hora eu fiquei com muita raiva, mas depois aquilo começou a fazer muito sentido. E eu também quero agradecer a doutora Maitê, maravilhosa, um beijo para ela. Porque às vezes, por isso que eu gosto, né, dessa coisa. Eu acho que a vida é muito sábia. A vida coloca a gente diante de pessoas que sempre vão ensinar algo pra gente. Senhora. Né? Sim. E aí, eu falei, cara, ela tem razão. Se eu não parar pra olhar pra isso daqui que tá acontecendo comigo, ninguém vai resolver o meu problema. Ninguém. Enfim, fui empurrando ali, né, o ano de 2018, tudo muito com a barriga, literalmente, né, empurrando ali. E eu não sei se na tua época tinha avaliação de desempenho, essas coisas, tal. Tinha. E aí, quando chegou no final do ano, eu tive uma avaliação de desempenho. E foi uma das, né, com 18 anos de empresa, foi a primeira vez que eu chorei na minha avaliação de desempenho. Uou. Porque eu realmente não estava bem. Sabe, assim, eu entendia que ali, cara, ali já não era mais pra mim. Tive uma conversa muito aberta com a minha coordenadora na época, também uma pessoa maravilhosa. Tive muita raiva dela também em alguns momentos, mas também sou muito grata por tudo que a gente passou juntas e ela sabe disso até hoje, né? E aí foi quando entendemos que não existia mais, de fato, um espaço ali pra mim. Né? Então, em 2019 foi bem no comecinho, foi no comecinho de março, foi quando o meu contrato de trabalho na Porto Seguro foi encerrado. Digamos que foi encerrado mais por você do que a empresa em si, tipo, obrigado até aqui. Porque, me corrija se eu tô errado, tá? Porque assim, se despertou ali, digamos, 6 meses antes da sua saída, foi algo que... Nossa, adorei essa frase, eu vou anotar. Você vai repetir de novo porque eu vou anotar. Que a vida, né, ela traz, assim, pontos pra nós que, assim, você não estava na zona de conforto, porém você não estava se cuidando. Então isso a vida cobra também. E aí você começou a, de alguma forma, se autoavaliar, né, o autoconhecimento, tudo mais que se fala bastante, e você teve a coragem de levar isso adiante, que seria essa conversa com ela na avaliação de desempenho, pelo jeito... Se vocês chegaram ali num consenso que, tipo, realmente não cabia mais, no mínimo você falou algumas coisas ali que não pode ser falada. Não vamos entrar nos detalhes. Não. Às vezes detalhes, os detalhes não precisam ser, né, tão aprofundados assim. Mas foi mais ou menos isso, né? Na verdade, até antes do meu contrato ser encerrado, eu saí de férias em 2018, no final do ano. E aí foi quando eu fui fazer o meu primeiro curso voltado para a área de transtornos alimentares e comportamento alimentar. Eu comecei a fazer algumas pesquisas na internet e eu descobri que no HC, no Hospital das Clínicas, existia um ambulatório, né, onde as meninas que têm problemas com anorexia e bulimia nervosa ficam internadas. Mas eles também dão muitos cursos, né? Então foi quando eu falei assim, cara, deixa eu tentar me aventurar aqui nesse universo, uma vez que eu já tinha falado pra você, né? A gente tava num ambiente, né? Que era assim, tudo a gente se regulava com comida, né? Triste come, ansioso come, feliz come, vamos comer tudo e ser feliz e tá tudo certo. Então eu falei, deixa eu tentar me aproximar disso, que é algo que me chama a atenção de certa forma, para eu tentar entender o que tem de disponível no mundo além disso aqui. Porque eu já entendia que ali a Porto
já não tinha mais espaço para mim, entende? Já não cabia mais. Então, fui fazer esse curso, fiz, amei, super me identifiquei com a área. E aí, em 2019, foi quando, tchau, acabou, né? Vai ser feliz, beijo, beijo, beijo e vamos embora. Foi isso. E nessa linha do processo alimentar, foi a primeira vez que você teve contato? Foi nesse curso? Foi. Nossa, Mari. Foi a primeira vez. Não pode falar que é coincidência, né? Que hoje em dia nada é coincidência, nada é por acaso, né? Nossa, então foi o primeiro contato e ali, aí sim, digamos que se apaixonou por isso? Sim. É que eu falo, eu fiz esse gesto assim, né? Se apaixonou porque nem tudo é paixão. Às vezes é necessidade. Então, você se apaixonou por isso você se encontrou igual. Posso falar pra você, Mari, me apaixonei por estar aqui, por isso que eu gosto de fazer podcast. Na verdade, eu me encontrei. Então, eu estou te falando isso porque, vamos supor, eu me encontrei aqui, eu gosto de bater um papo com as pessoas, gosto externo, então internamente. E aí, aqui tem um ponto que eu falo, que eu me lembro de uma frase do meu avô quando eu iniciei esse negócio de podcast. Só um adendo aqui, né, entre parênteses, abrindo parênteses, que porque antes da gente morrer, a gente, na época do meu avô, ele falava, a gente tinha que escrever um livro, ou escrever uma carta, algo nesse sentido. E aí me deu esse estalo no sentido de, hoje o mundo é digital, ele vai cada vez mais sendo digital, mas o papel nunca vai morrer. Aí eu falei, por que não? As pessoas contar a história dela, já que o papel todo deixando de, vamos fazer no digital. E esse foi um dos pontos que me trouxe pro podcast, que assim, me encontrei, o tal da paixão, né? Me apaixonei. Na verdade, me encontrei nessa linha de comunicação, mas de conversar, porque eu sempre fui de conversar com as pessoas externas, por que eu não trazer pra cá? Aí teve a tal de tomar a coragem. Eu tô pegando o seu exemplo, tá? Pegar a coragem de fazer isso, a coragem de fazer. Foi quando eu saí de uma empresa, e eu saí de uma empresa, na semana seguinte eu comecei o podcast. E, tipo, muito doido. E por que eu tô fazendo esse adendo, assim, entre parênteses? Porque aqui entra nessa parte da terapia, porque eu tinha acabado de terminar a terapia, ela não me deu alta, na verdade. Você se deu alta. Eu me dei alta, não fazem isso, por favor, não fazem, hein? Por favor, siga ali corretamente, porque faz muito bem, tudo bem, eu fiz 1 ano, então ela falou, eu não tô te dando alta, porém eu sinto que você quer se desafiar, isso é um lado bom. Enfim, aí foi quando eu passei pra ela, e falando nisso, você precisa vir aqui, tá? Eu já te mandei um convite, mas enfim. Então, assim, de você se encontrar. Então, tem esse lado muito terapêutico. Eu falo, eu estou aqui porque o lado terapêutico me ajudou, que o que eu estava buscando? É o tal do você tá perdido e tal. Então, no seu caso, contou ali, tinha a questão de comer, né, de se auto-enganar. No meu era, vou abrir isso, vou abrir aquilo, vou pra cá, vou pra lá. E tipo, sério mesmo? E desgaste de energia. E aí eu gostaria que você comentasse assim, como você teve contato com o hospital, e foi o seu primeiro contato com comida, esse lado de comer também demais, ou querer comer qualquer coisa, descontar na comida, que é o português que a galera fala mais, eu não conhecia esse lado que tinha do lado da terapia para esse lado de comida. O que você pode contar um pouco mais, já assim, desde esse primeiro contato que você teve, para a questão da terapia de comida? Porque já vou listar algumas pessoas aqui para passar para você, porque tem uma galera aí que tá precisando ter uma terapia de comida, viu? Eu achava que não tinha. Eu acho muito legal que você falou assim, né? Você primeiro se encontrou e muito provavelmente depois você se apaixonou por aquilo que você faz. Isso. Eu acho que o meu foi um pouquinho do oposto, né? Eu fui pro curso, né? Com a base, com a referência que eu já tinha dessa questão de desregulação emocional das pessoas em relação à alimentação. Então, eu me apaixonei por aquele contexto, né? E acho que às vezes a gente pensa assim, mas se apaixonar é sempre pela coisa bela, sempre pela coisa bonita, e às vezes não, porque o cenário era assustador, né? Mas eu me apaixonei por aquele contexto, né? E aí, depois que eu efetivamente me encontrei, então foi o pontapé, né? Eu tive o primeiro contato ali, me apaixonei por aquilo, e aí depois eu realmente falei, cara, esse é o meu lugar. E olha como eu gosto, né, de falar que é tudo muito sábio, nada acontece por acaso, né? Não estava mais me encontrando, né, naquele lugar CLT que eu estava ali, né? Precisei passar por esse processo para de fato eu me apaixonar e aí sim eu falar, aqui é o meu lugar.
Aqui é o lugar que eu quero estar. Então foi quando eu efetivamente saí e mergulhei no universo da clínica, né? Que é desafiador. É desafiador. Respondendo um pouco do que você falou, da questão, né? Dentro da psicologia, a gente trabalha muito com transtornos alimentares e comportamento alimentar, que é o mais comum que as pessoas escutam, né? Por aí. Sim. Transtornos alimentares são vários, né? Que a base seria uma relação conturbada com a alimentação, e aí dentro de vários aspectos. A gente tem desde anorexia, bulimia, a gente tem a questão de obesidade, tem uma parte toda da psicologia voltada para tratamento e acompanhamento de obesidade, emagrecimento, cirurgia bariátrica, né? Porque para fazer a cirurgia bariátrica, a pessoa precisa passar pela avaliação psicológica e também depois tem um processo de manutenção para manter aquilo. Então, tem toda essa parte, mas o que é mais comum a gente presenciar no cotidiano das pessoas é justamente o quê? O que a gente chama de uma desregulação emocional. A pessoa tem um processo de desregulação emocional que é o quê? Ela não sabe lidar com as emoções que ela sente ali no dia a dia e ela acaba usando a comida como um conforto, né? Como um alívio, como uma forma de amortecer aquilo que ela sente e que ela não consegue lidar, e a comida vem com a função de alívio, de conforto, de prazer, de qualquer coisa, né? Nossa. Isso vai dar um belo corte, viu, Cadu? Vou mandar para muitas pessoas esse corte. Nossa, então, eu não fazia ideia, mano. Assim, acompanhando você ali, que aí eu fui... tá. Não fui a fundo, mas do pouco que eu vi, falei... Mas assim, de comida, né, com esse lado mais psicológico. E eu falei, tá, tem a ver porque você tá falando. Mas eu falei, como que vamos descobrir, né? Vamos chamar a Mari e a gente vai ter esse papo. E você contar um pouco mais. E quando você fez quando você fez essa transição, não, já tinha cliente não, paciente, né? Já tinha paciente já que você já atendia ou ainda não? Não. Nossa, Na verdade, Mari. não. Eu saí da Porto e eu não tinha absolutamente nada estruturado. Nada. Eu não sabia nem onde eu estava, nem quem eu era, onde estou, quem sou, eu começo por onde, oi, gente. Não, eu não sabia absolutamente nada, né? Então, teve um período dentro de 2019 que eu fui entender, né? Cara, o que eu faço, né? Por onde eu começo? Eu comecei por alguns cursos específicos para atendimento, formações específicas, porque eu já tinha me formado em 2011, e aí, 2019, eu estava bem fora da realidade de uma psicóloga clínica, então fui fazer alguns cursos para me atualizar, e fui tentar entender, tipo, como que eu vendo a minha terapia, né? Eu fui lá, fiz cartão de visita, fiz um monte de coisa, enfim. E aí eu comecei a fazer uma divulgação boca a boca, falando para as pessoas, olha, eu saí, né, da Porto, agora eu tô atendendo, tal, enfim. Tô indo para essa parte clínica. Isso foi mais pro final, do meio pro final de 2019, só que aí quando chegou 2020, o que aconteceu? Pandemia. Verdade. Eu até deletei, assim, da minha mente de uma... Nossa, é verdade. Pandemia, né? Pandemia. Até então, eu estava começando a fazer os meus primeiros atendimentos presencial. Então, eu não tinha um consultório físico meu, mas a gente consegue alugar um consultório, né? Você faz uma locação por hora ou por mês, enfim, e você consegue fazer os atendimentos ali. Então, eu comecei dessa forma, fazendo atendimento presencial. Mas quando eu comecei, depois que eu tive meu primeiro paciente... Como que foi? Conta pra gente. Chegou a pandemia. Então, a pandemia veio com aquela brutalidade. E aí me assustou profundamente, né? Porque a gente não podia mais sair de casa. A gente teve que se adaptar ao processo online. Porque até então, praticamente ninguém fazia terapia online, né? Nossa. As pessoas iam no consultório. Então, foi mais um desafio para tentar entender como que eu ia me encaixar nesse contexto, né? Como que as coisas iam fluir. Foi bem difícil, né? Eu acho que a pandemia mexeu com todo mundo, na verdade, atrapalhou a vida de todo mundo, mas foi bom, né? Porque eu passei por um processo de adaptação e hoje eu atendo só online. É mesmo?
Olha, tá vendo? Tá vendo? Sempre tem um lado positivo Sim. também. Você não precisa fazer assim, agora eu tô aqui, tem que fazer a transição para atender online. E esse primeiro. Então você nem chegou a atender o primeiro paciente pessoalmente. Atendi, tá? Atendi Legal. o primeiro Ufa. paciente Que é pessoalmente. como falo, o primeiro é aquele degrau enorme, assim, né? E olha que loucura, né? Meu primeiro paciente foi uma criança. Mais desafiador. Mais desafiador. Mais desafiador. Tá. Quem é mais desafiador? Criança ou adulto? Pode falar? Eu acho que são desafios diferentes, né? Isso. Eu acho que cada um tem a sua complexidade e cada um é um estilo. Mas por que eu atendi criança? Foi a única criança que eu atendi na minha vida. Nunca mais atendi. Não tenho nada contra as crianças, pelo contrário. Mas é muito mais trabalhoso, exige da gente, né? É uma dinâmica muito diferente de um adulto. A criança não tem tanta maturidade, a criança às vezes não é um jeito de atender que ao meu ver, minha opinião, é mais complexo, tá? Demanda mais coisas, enfim. E eu fui atender porque eu queria ter a experiência, até para eu saber se ali era o meu lugar ou não, se eu atenderia criança ou não. Fantástico. Então eu fiquei, acho que deu uns 3 meses, 4 meses de atendimento com a criança, e aí depois eu encaminhei para um outro profissional. Primeiro porque chegou a pandemia, e aí online com criança. Nossa, verdade. Não dava muito certo. E também porque eu entendi que haviam limitações minhas em relação àquele tipo de atendimento. Então, assim, legal. Esse não é um tipo de público que eu vou conseguir atender, que eu vou dar o meu melhor, que eu vou ter a minha melhor entrega ali. Mas valeu pela experiência. Eu acho que nada melhor do que você viver algo para você saber se aquilo é para você ou se aquilo não é para você. Sim. Então, fiquei um tempo, encaminhei e não prossegui. E aí depois vieram os pacientes adultos mesmo. Legal. Que não deixam de ser crianças, né? Às vezes. Dão uns trabalhos assim, mas vamos lá. Eu falo isso porque eu já li o livro, assim, terapia, fala assim, desperta a criança e há dentro de você. Aí eu, é verdade, cara. Todos nós carregam uma criança. Enfim, me deu um déjà vu aqui. Porque eu lembrei, tem adultos que, aí como eu falo, né, velhos. Os velhos retornam a ser criança de novo. Não, às vezes a galera de 30, 40, 50 aí, são meros adultos, aí tem umas criancinhas aí dando trabalho. Mas enfim, voltando aqui. Vamos. Foi só adendo. E aí você começou a atender então os adultos? Comecei. E online, como que foi pra você? Não, deixa eu recapitular aqui, porque como você não teve experiência pessoalmente, tirando a criança, não fala assim, como que foi desafiador pra você online? É verdade, não, a pergunta é essa. Foi desafiador pra você online? Foi, na verdade assim. Mais um desafio, né? Mesmo com a pandemia, depois quando deu aquela reduzida, isso, eu fiz alguns atendimentos presenciais de adultos, tá? Fiz ali os atendimentos presenciais de adultos, mas entendi que o formato online, apesar de ser desafiador no início, a gente conseguia manter o mesmo vínculo, a mesma relação. E tinha uma parte mais prática da coisa, né? Evita trânsito, economiza. E não economiza só para mim, né? As pessoas tinham que se locomover, por exemplo, do trabalho até o local. E a gente sabe que aqui em São Paulo, né? Esquece. Enfim, né? Você marca o negócio às 6, você vai chegar às 8. Exato. Então, facilitou para todo mundo, na verdade, né? Em termos de custo, de agilidade, de conforto, né? Eu vejo que as pessoas preferem estar ou na sua casa ou num ambiente mais tranquilo ali do que ter que se locomover. Às vezes eu chegava cansado. Pô, vou sair do trabalho, vou lá para minha terapia, vou ficar 2 horas no trânsito para chegar, para depois, enfim. Então, eu acho que o online, ele veio inicialmente de um jeito brusco, porque a gente não tinha alternativa, né? Vai aí, se vira. Mas ele veio para beneficiar a gente, tanto nessa questão, e também possibilitar que a gente conseguisse atingir outros públicos. Então, eu não me restrinjo a atender pessoas só de São Paulo, por exemplo. Eu tenho paciente no Sul, eu tenho paciente em outros estados, eu tenho pacientes fora do Brasil. Então, ampliou, na verdade, o meu campo de atuação. E aí, pensando em negócio, isso é muito bom. Minha nossa senhora, verdade. Eu não tinha parado pra pensar nessa parte. No começo foi o que eu falei, começo é assustador, né, desafiador, porque como que você faz uma terapia pela tela? Isso. Né, ali.
Mas depois você vê que o vínculo dá certo, que Tá. funciona, e aí você amplia o seu campo no sentido assim, cara, pensando em negócio. Porque é isso, né? Eu sou psicóloga, eu sou uma profissional liberal, mas eu tenho um negócio. Eu tenho empresa aberta, né? Eu pago um monte de imposto, enfim, para trabalhar. Então eu tenho um negócio. E aí, trazendo um pouco do olhar de negócio, o online é vida. É vida. É verdade, é vida. Porque é o tal do. Eu lembro de umas palavras que é viver sem fronteiras, né? Isso, Eu lembro isso. quando uma marca, essa eu não vou falar, né? Mas uma marca colocava isso e eu ficava olhando assim, fronteiras. Falei, nossa, que delícia. E aquilo me captava, que literalmente a gente vivia assim. E o online, agora você, né, fez eu buscar aqui, realmente, o online você atende a pessoa, como eu já fiz no início, na primeira temporada do podcast que eu fazia na minha casa como live. Eu falei com um rapaz lá dos Estados Unidos. Uhum. E aí, tudo bem, a internet não era boa, não sei se era a minha AD, provavelmente a minha, né, que eu tô no Brasil. A dele deveria ser boa, mas aí dava interferência e tal, e eu ficava bravo. Mas enfim, mas tem isso também, esse contato de você atender pessoas de fora. Verdade. Então, realmente, seu negócio, quantas pessoas você tem trabalhando com vocês? Eu mesmo, eu de novo. São quantas mares? Na verdade, é bem legal a gente falar sobre isso, né? Os psicólogos, a gente costuma falar que a nossa profissão, ela é meio solitária, né? Assim, a gente fica mais restrito, é muito diferente de uma realidade de um CLT, né? Sim. Então, hoje, eu tenho um negócio e eu praticamente sou tudo no meu negócio. Nossa. Né? Eu acho que é legal falar sobre isso, né? Porque a gente pensa que a transição é maravilhosa, né? Aí você sai do CLT, aí você vai lá e monta o seu consultório, psicóloga, aí você vai lá e fala, gente, eu vou ter meu próprio CNPJ e tal, e você fica aquela coisa que é só o glamour, né? Aí começa a vir os impostos, as dificuldades, os negócios, tal, aí você fala, nossa, gente, eu achei que eu só era psicóloga, mas eu sou psicóloga e sou dona de um negócio, e aí você tem que começar a entender o funcionamento disso. Então, assim, eu comecei trabalhando só com o pessoa física, né? Que é o que é permitido, por ser profissional liberal, eu conseguia. Depois de um determinado momento, quando você atinge ali um certo nível de faturamento, aí não faz mais sentido, porque você paga muito imposto sendo pessoa física. E aí você abre lá um CNPJ para reduzir um pouco a questão dos impostos e para ficar correto, né, ali, ficar tudo certinho. Então, passei por esse processo de abrir empresa, tudo bonitinho. Aí o primeiro serviço que eu consegui terceirizar, tipo, é a contabilidade. Então, hoje eu tenho uma contabilidade que eu, né, contratei ali a prestação de serviço que me ajuda com toda a parte financeira, burocrática, toda, né, porque eu sou a dona, mas eu também sou a funcionária. É muito louco Tem isso, isso né? também, Eu né? sou a dona, mas também sou funcionária. Mas aí eu tenho uma contabilidade que cuida de toda essa parte para mim. Como se fosse, né? Eles fazem a minha folha de pagamento mesmo, apesar de ser só eu e eu. E cuidam de toda a parte de impostos, tributos e tudo que eu tenho que pagar para mim ficar certinha. Acho que eu bati no negócio aqui, mas beleza. Para ficar ali certinha e ficar regularizada, né? Para agora, pensando no meu momento de vida atual, né? Pensando em negócio, não só em psicóloga. Eu penso em contratar. Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de assistente virtual. Sim, eu já ouvi falar secretária, né? Mas enfim, virtual. Então, Que é isso? tá mais ou menos na minha programação de ter a contratação de uma assistente virtual, que é uma pessoa que eu vou contratar e que eu vou passar algumas tarefas mais burocráticas do meu negócio ali, para ela fazer para mim, me dar um suporte. Também implantei um sistema de gestão de consultório. Olha como é desafiador, né? A gente vai achando que a coisa é tudo linda, né? Tudo você vai aprendendo. Eu acho que assim, a gente começa com o que a gente tem. E aí depois você vai refinando, melhorando, aprendendo. Então já faz um tempo que eu contratei esse serviço de gestão, que é um sistema que me ajuda com mensagens automáticas de consulta, essas coisas. Então também já terceiriza um pouco de responsabilidade burocrática, digamos assim, né? Diminui a Você questão de não é nem tempo, né? terceiriza, né? Você automatiza algumas coisas dentro do teu negócio, então facilita. E os planos agora são esse, né? De ter essa assistente virtual para me ajudar com algumas coisas que são mais burocráticas.
para tirar um pouco dessa carga de trabalho, é mais administrativo, né? Para mim me dedicar mais à minha função mesmo, né? Que é estar ali para atender ali as pessoas. Porque aí você ganha, como fala, você ganha o tal do ganha um tempo, né? Você ganha tempo para fazer aquilo que realmente importa. Porque você, além do atendimento, que seria o operacional, aí o administrativo, que vamos dizer ali, que é o tático, que aí seria interessante ter alguém, e ainda você ainda tem um lado estratégico. Sim. Que é legal, para onde que agora vou levar a empresa, para onde que eu tenho que ir. Então, quando as pessoas falam assim, mas vou ser atendido por robô, ou vou falar por tela, tá, olha pro outro lado também, né? Olha pro lado do profissional, que é isso. Olha o tanto de coisa que você tem. E aí você precisa entrar em alguns pontos que, assim, por que eu tô falando isso? Que a pessoa fala assim, eu não gosto de receber mensagem automática. Que você manda, né, pelo aparelho aqui e tal, e aí recebe uma mensagem automática. Tudo bem e tal. 1, 2 ou 3. Aí a pessoa, alguns mais velhos, né, de 50 a mais. Mas aí eu não sei, eu tô falando com o robô, eu não gosto de falar com o robô. Então, você tem que se adaptar, porque o mundo é esse. Então, assim, hoje é você que tá recebendo essas mensagens automáticas. E se você tiver um negócio? Você vai querer implantar também, porque isso vai facilitar, vai te ajudar. Porque... eu vou contar aqui pra vocês, galera, porque eu falei pra Mari assim, Mari, você se sente empreendedora? Ela falou assim que ela não se sente. Eu gostei da resposta dela. Então eu vou compartilhando isso com vocês. Então por isso que eu não utilizei a palavra empreendedora com a Mari, até porque ela me contou um pouco antes, tá? Porque parece que também eu gostei dessa resposta dela, que me fez pensar assim, parece que o empreendedorismo é o tal tipo, você tá entrando numa bolha, né? E eu sou anti-bolha também. Sai da bolha porque não dá certo. Então, tanto que eu já dando um spoiler aqui, tanto que a gente vai mudar um pouquinho essa questão aqui do logo, porque não o meu intuito nunca foi, mas assim, o pessoal falava assim, você tem que encontrar um nicho. No seu caso, é psicólogo, e aí você veio pro nicho, pro mercado, que é mais nessa parte alimentar. E no meu, podcast, não, mas tem vários podcasts. Aí eu, mas eu vivo aonde? Eu falei, eu vivo com empreendedores. Aí eu coloquei, mas sendo sincero, aqui hoje eu vou falar porque eu já mudei. Aí eu, cara, mas esse negócio me incomoda, esse negócio de empreendedor. Mas é porque o mercado fala que você tem que encontrar um nicho. E hoje em dia eu falo, galera, só começa, como a Mari falou. Você começa e depois você vai... refinando, aperfeiçoando, melhorando. Então, tá vendo? Então a Mari já me despertou a partir de hoje. Então vou falar a palavra empreendedor. Obrigado, você tá vendo como você me ajudou? Tá vendo? Eu falo pra vocês, fazem terapia, ó. Uma psicóloga aqui que ela já me ajudou a despertar. Desperto, vou abrir o horizonte, tá? Mari, e assim, além desses planos que você tem já atualmente, digamos que cresceu muito as informações de pessoas com ansiedade, obesidade em termos de comida, como você falou, relacionamentos que foram desfeitas. Já escutei pessoas dizendo que foi culpa da pandemia, ou seja, sempre procura culpa em algo. E eu sou daquelas pessoas que eu levanto a bandeira, que quando eu escuto esse tipo de comentário, eu comento com as pessoas assim, você precisa de ajuda. E a gente tem uma dificuldade de pedir ajuda. Principalmente, assim, pedir... Porque assim, você falar com o seu amigo do lado, ou com aquela pessoa que você confia, você está pedindo opinião. A ajuda é algo mais profundo, que normalmente, eu não quero incomodar meus pais, que são os pais que te conhecem mesmo, você vai pedir ajuda. Aí eu falo, você já procurou terapia? Eu falo pra pessoa. Bom, você já procurou? Não, vocês eu falo, eu acho que vocês também precisam de ter. Sim, mas nós temos. Tá. Porque a terapeuta que eu passei, falar pra ela, mas assim, eu joguei tanta carga, imagina, só eu jogando, imagina quem você atende. E vocês não conseguem esvaziar isso, não? Aí ela brincou, sim, a gente procura e tal. Mas digamos, para as pessoas, assim, eu ainda não encontrei uma palavra, a não ser essas que eu tô falando assim, cara, você precisa de ajuda. Pô, já pensou na terapia? Porque sinto que ainda existe um certo bloqueio de terapia para doido, terapia para louco, enfim. E aí, como eu fiz, e foi por curiosidade financeira, porque eu, assim, fiquei sabendo que os ricos fazem terapia. Foi aí que foi meu caminho, tá? Minha busca. O que os ricos, os empresários, melhor dizendo, os empresários fazem? Por que eles fazem? E aí, quando eu abri a minha primeira loja, eu abri ela, depois de um tempo fechei, e depois que eu fechei, eu comecei a trabalhar numa empresa, foi aí que eu tive contato com a terapia. E ela me ajudou a enxergar tudo aquilo que passou. Aí eu olhei pra ela e falei, eu devia ter te encontrado lá atrás dela. Antes de ter aberto ainda, ela falou. Então, assim, o quão importante, a minha pergunta seria essa, quão importante em palavras mais práticas, que você poderia dizer,
o quão importante a terapia ajuda as pessoas. Uhum. Nesse sentido de... Tem esse transtornos alimentares, Uhum. mas também acho que para a vida. Uhum. Não sei se eu fui claro. Foi claro. Eu acho que é um excelente questionamento, né? Eu acho que a gente tinha muito estigma de que terapia é coisa de doido, terapia é coisa de maluco, de gente desequilibrada. Eu acho que ainda bem que hoje a gente já tem um olhar totalmente diferente para esse lado, né? Porque não é, né? Terapia não é coisa para doido, não. Mas eu gosto muito de seguir numa linha que é assim, você acha que todo mundo precisa de terapia? Né? É uma das perguntas que a maioria das pessoas acaba fazendo, né? Ou então as pessoas falam assim, todo mundo precisa de terapia, já com uma afirmação, né? Eu tenho a seguinte opinião, eu acho que assim, terapia não é para todo mundo, mas todo mundo pode se beneficiar da terapia, né? Vou anotar essa aí. Então eu parto dessa linha de raciocínio. E por que eu falo isso? Porque existem pessoas que elas têm um emocional, tá? Mais regulado, digamos assim, né? São pessoas que têm problemas, porque não existem, né? Pessoas que não tenham problemas. Problema todo mundo tem, tá? Todo mundo tem um problema, seja ele qual for. Um boleto, no mínimo, todo mundo tem para pagar. Então, assim, todo mundo tem problema. Existem pessoas que têm uma capacidade cognitiva, emocional, de lidar muito bem com as questões e com os problemas do dia a dia. Isso não significa que elas não sofram, eventualmente. Isso não significa que elas não se sintam mal, não fiquem tristes, né? Não fiquem chateadas. Pelo contrário, elas ficam, mas elas têm uma capacidade boa de lidar com isso. Né? Ela não cai, sabe? É aquela pessoa que não cai, beleza. Vamos lá resolver, vou fazer, vou isso, vou aquilo. A grande questão é quando as pessoas têm um problema e ela não consegue resolver aquele problema. Ou quando aquele problema traz uma intensidade, um prejuízo muito significativo para ela. Aí talvez seja o momento, talvez não. Né? O ideal é que aquela pessoa busque ajuda. Né, que ela procure ali uma terapia para ajudar ela a resolver, né? E quando a gente fala de terapia, também é importante a gente falar que a terapia não é só quando a gente tem um problema. Uou, muito bom. Né? A gente tem um outro lado que é de grande valia da terapia, que é para você melhorar. Né? Para você desenvolver mais habilidades, para você melhorar em alguns aspectos, para você traçar objetivos de repente mais arrojados na sua vida. Isso a gente acaba não falando, né? A gente vai falar muito do problema, né? Esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema. Então, por isso que eu falo que a terapia, ela não é para todo mundo. Mas todo mundo pode se beneficiar. E quando eu falo a questão de se beneficiar, é tanto se beneficiar quando você tem um problema que atrapalha significativamente a tua vida e você precisa de alguma forma de um apoio ali para resolver aquilo. Mas também, cara, eu tô bem, eu tenho meus problemas, eu resolvo ali as coisas, mas eu quero melhorar habilidades de comunicação. Eu quero desenvolver tal questão no meu trabalho. Eu tenho pacientes que buscam terapia não para tratar problemas, mas para buscar melhores desempenhos, né? Eu tenho pessoas que buscam melhorar desempenho no sentido de desenvolver mais habilidades sociais para conseguir cargos melhores dentro das empresas que trabalham. Então, o cara tem um monte de problema, né? A pessoa tem ali problema do dia a dia, ela lida bem com isso, mas está buscando a terapia no sentido de eu quero melhorar. Né? Eu quero melhorar isso, isso, isso e isso. Eu quero lidar melhor com esses e esses e esses aspectos. Você me ajuda a olhar para isso? Vamos desenvolver isso daqui? Por quê? Porque eu quero crescer. Entende? Então, isso também é legal da gente falar, porque geralmente a gente tá falando só do problema, né? Sim, exato. Porque culturalmente, Culturalmente, as pessoas foram educadas assim. Nós fomos educados assim, de alguma forma, de olhar para um problema para depois resolver. Não, mas dá muito trabalho. Aconteceu o problema para depois resolver. Não porque não acontece, né, ao contrário, como você falou assim, procurar a melhoria, procurar um melhor desempenho. E eu fui observando isso numa empresa que eu trabalho, que é lidando com pessoas e tal, que eu fui vendo esse aspecto. Eu falei assim, como falar de dinheiro, que é um outro problema.
E aí, nesse ambiente que as pessoas falando ali quando ganhava 50 mil, 60 mil, e eu assim, 50 mil ajudaria a resolver o mesmo problema. A minha mente aqui, né, falando. E ali era normal. E aí eu perguntei na época pro meu chefe, falei assim, é normal assim falar? Aí ele começou a rir, que ele percebeu assim a minha curiosidade e tipo esse bloqueio ele tava quebrando e aí depois ele, na empresa a gente conversa. E aí ele me explicou alguns detalhes tal sobre, porque ele já tinha até, mas ele nunca falava comigo. E ele falou, foi na época que eu realmente estava na terapia, ele falou, quando você terminar a gente fala. Enfim, então, por que eu fiz esse comentário? Que existe muitos bloqueios quanto a isso, de achar que se eu falar de dinheiro você vai me pegar, né? De achar que assim, cara, se eu preciso procurar terapia, não é à toa que terapia pra louco, ou seja, louco é só quando tá com problema, não. Na verdade, você já é louco de fazer muitas coisas que você já faz hoje em dia. Então, como que você melhora essa loucura? Né? Não é que você vai dispersar a loucura. Como que você melhora essa loucura? Que lá na minha empresa meu chefe fala isso. Né? Ele fala, cara, eu sou louco e eu procuro melhorar minha loucura, entendeu? E a empresa continua crescendo, então tá funcionando. Então, assim, eu sou muito. Sou da pessoa que levanta a bandeira da terapia. Eu volto daqui a 2 meses, né, a fazer terapia, porque exatamente. Eu anotei ainda, por quê? Porque exatamente eu coloquei. Ela me perguntou e eu coloquei isso. Melhorar desempenho. Não foi com essas palavras. Mas agora eu já achei. Melhorar o desempenho. Porque eu falei, cheguei até aqui. E agora eu tenho que ir pra lá. Então, essa ponte, né, literalmente é melhorar o desempenho. Precisa falar mais disso. Apesar que na sua rede eu vejo algo nessa linha, né? Nessa linha. E eu vou falar com as minhas amigas também que são psicólogas. A Mari assiste podcast, tá aqui. E fala mais disso aqui, porque é pra gente espalhar essa informação, né? Das pessoas terem acesso. Falo isso porque eu sou uma pessoa que passei por esse processo. E não vejo a hora de voltar, de tão bom quanto foi. Então, por isso que eu falo que eu sou levanta-bandeira, tá? Não é porque você está na minha frente, não. Se for procurar, eu falo mesmo. Galera, procura terapia, que faz muito bem. No começo, as pessoas acham que chegar lá, uma outra coisa. Eu tô assim como um paciente aqui, tá? Mas vou chegar lá, vou ficar falando e ela não fala? Mentira, gente! Ela troca uma ideia com você. A Mari tá aqui, pode falar melhor do que eu. Não existe isso, porque por mais que chegou toda essa informação, tecnologia, esse monte de corte, né, que aparece de muitos terapeutas, achei legal por um lado. As pessoas ainda, tá vendo? Lá, fica falando aquilo que eu já sei. Eu penso comigo, você até sabe, mas você não coloca em prática. Ou você acha que sabe, que tem uma pessoa que é isso. Você vai assistir que eu sei. Você discute com a terapeuta, né? Vou falar com a Mari aqui pra entrar em contato com você, que acha que é melhor que a terapeuta. E aí eu fico pensando, cara, como que lidar com essas pessoas, né? Por isso que eu penso, vocês não fazem terapia também para tirar essa carga, né? Se faz, como que você faz? Sim, curiosidade. Nós fazemos processo de terapia, né? Mas a diferença a gente sente o momento em que aquilo vai nos beneficiar. O que eu quero dizer? Dentro do nosso trabalho, existe o que a gente chama também de autoterapia, que é um movimento que nós mesmos fazemos com a gente. Né? No sentido da gente trabalhar aspectos, é como se fosse um processo de autodesenvolvimento mesmo. Porque, veja bem, a gente é psicólogo, né? A gente sabe a técnica, a gente sabe o processo, a gente sabe como funciona. Isso não significa que a gente tenha superpoderes ou que a gente seja imune, né, às coisas, pelo contrário. Então, a gente, em determinados momentos da nossa vida, a gente precisa passar pelo processo com outro profissional, tá? Mas em outros momentos a gente consegue fazer esse autocuidado que a gente chama. E aí você vai falar, nossa, mas que loucura isso. Eu tô aqui, ó. Um negócio louco é esse, né? A gente entende hoje, né, dentro do que a gente tem melhor, né, de tratamento no universo da psicologia, que terapia também não é uma coisa que é para a vida inteira, tá? A gente não quer que os nossos pacientes fiquem refém do terapeuta. Pelo contrário, a gente quer que ele use o processo terapêutico para que ele trabalhe as questões dele, mas para que ele entenda como ele funciona, como que ele lida com os problemas do dia a dia, é para ele adquirir mais autonomia,
né? É como se a gente quisesse que ele se tornasse o próprio terapeuta dele, digamos assim, né? Para que ele não crie uma relação de dependência com o psicólogo. Na verdade, ele vai passar por um processo para tratar uma questão, mas ali ele vai aprender a desenvolver habilidades, capacidades de regulação emocional, de autorresponsabilidade, de muitas outras coisas, para que depois de um determinado período, ele mesmo consiga se tornar uma pessoa autônoma, sem ficar escravo do processo terapêutico. Isso não significa que em nenhum momento mais da vida dele ele possa voltar a precisar do processo de terapia, tá? Tô eu aqui. Mas ele precisa desenvolver essa capacidade. Esse é um dos principais objetivos. Por isso que eu coloquei que para nós psicólogos, sim, em alguns momentos a gente vai passar pelo processo de terapia e é de grande valia, porque a gente toma cada porrada também, né? Lógico, a gente não somos super-heróis, né? Os Vingadores é só no filme. Muito bom. Os Vingadores é só na Marvel, a gente tem um monte de BO para resolver também. Mas em alguns momentos a gente exercita essa autonomia. Esse mesmo formato que eu ensino para o meu paciente, eu faço comigo, né? Então, eu acho que é legal compartilhar um pouco disso, né? Sim. Porque, assim, as realidades, digamos assim, elas são parecidas. É desta forma que eu trabalho com o meu paciente hoje, mas é desta forma que funciona na minha vida também. Então, em alguns momentos, sim, já passei por processo de terapia, foi de grande valia para mim. Aí entende-se que dentro da demanda, da questão que existia naquele momento, foi resolvido. Hoje, eu estou nesse momento de fazer o processo de autoterapia mesmo, mas caso futuramente haja alguma necessidade ou passe por alguma situação que eu precise retomar, né, ou voltar ali para o processo, eu volto tranquilamente. Essa é a ideia para mim e para o meu paciente, até porque a gente está falando de seres humanos. Isso. Não importa se eu tô, né, porque quando eu tô neste lugar aqui, eu também sou paciente. Eu não sou psicóloga. Né? O tal do vira a chavinha, Isso. Opa, se torna aqui. Como eu vejo o pessoal falando, alguns empresários que eu tenho como referência, voltei a ser aluno. Isso. E a primeira vez que eu escutei aquilo, eu falei, ou seja, o processo de aprendizagem não termina, né? Sim. Imagina vocês, que para lidar com o ser humano, né? Cada vez o ser humano vai melhorando. E vocês, assim, na verdade, referência também, a área de saúde é uma área que ela nunca para de estudar. Nunca para de estudar, né? Que faz parte da área de psicologia, faz parte da área de saúde. Guarda-chuva. E eu pego isso como referência e falo assim, então por que eu tenho que parar de estudar? E qual é essa minha melhora, né? Então por isso que eu falei assim, anotei lá, daqui a 2 meses eu volto, porque, beleza, eu cheguei agora num patamar que eu brinco que eu me cheguei numa certa zona de conforto. Porque hoje eu não olho mais câmera, luz, pra mim tá tudo certo. Tá, e como que eu melhoro isso? Eu tô nesse processo agora. Já fiz curso isso, mas eu senti que não... fiz curso, tá? Senti que não melhorei. Tem que procurar quem? Outra ajuda. Ajuda de pessoa. Pra saber, tá, beleza. O que mais tá travado? Que eu sinto que tem algumas coisas ainda minha travada. E aí eu falei, vamos lá pedir porque eu sei onde tá. Que aí vem, anotei. Melhorar o desempenho. Essa é a palavra. Mari, estamos chegando já? Poxa, Cadu. Passa muito rápido. Não sei se você gosta... Acho que o Cadu não gosta muito desse assunto, não. Não gosta, né? Não. Então, Cadu, se prepara, porque ajuda muito. Você é novinha, você vai aprender. Mari, e aí, gostou do papo? Adorei. Tá, mas não terminamos ainda não. Tem umas perguntinhas pra te fazer aqui. Tem um convidado ali fora esperando, mas ele vai esperar mais um pouquinho. Tem uma dúvida aqui. Não é uma dúvida, na verdade, né? É sobre que, assim, terapia, ela cresceu tanto nessa questão, assim, cresceu, né? Na verdade, sempre foi grande. Né? Porém, o conhecimento da população, que é a maioria, classe C, D, né? Que é a grande maioria, ainda tem isso que eu comentei aqui, né? Esse bloqueio de, tipo, eu acho que é pra louco e tal. E aí, com as redes sociais, por onde eu acabei, né? A gente acabou nos conectando, tem um trabalho, vamos supor, quando eu entro ali no seu portfólio, realmente ele tá muito clean, tá muito bonito. E um dos pontos que eu já vi ali, que você também é eu tava com a palavra você é a auto-persona, podemos dizer assim. Eu sou a minha persona melhorada. Isso!
gente? Você é a sua persona. E aí, quando eu bati o olho na questão da terapia, porque eu já fiz, eu sou curiosidade desse lado do ser humano, da mente humana, eu gosto de ler sobre isso. E quando eu bati o olho ali, além de te conhecer, eu falei assim, eu tenho que chamar a Mari para conversar, porque assim, você é a persona, então, o quanto isso ajuda na questão de a gente ir para a rede social e você tocar nesse assunto que ele é muito delicado, porém é de grande valia e pode ajudar muita gente. O que eu quero dizer com isso? Porque eu já vi pela rede social algumas pessoas que fazem... não me entende mal, não estou criticando, mas algumas pessoas que fazem uma certa... Eu não sei como que chama, terapia, alguma coisa nesse sentido, para falar sobre a mente humana. E eu acho tão perigoso, acho que é porque eu tenho contato com pessoas que é da área. É tão perigoso porque já vi casos que a pessoa fez a... não é terapia, tem um outro nome que eu vou me lembrar, mas fez como se fosse uma terapia com a pessoa, e ela levou a pessoa para um lugar e ela não conseguia trazer de volta. E essa pessoa ela foi internada e tudo mais. Aquilo me doeu tanto, no sentido... Então, quando eu olho sua rede social, ela tá clean, e você... Fico feliz, muito obrigado mais uma vez por você ter aceito, porque para mim essa informação é importante para mim, e eu sou do que levanta a bandeira. E qual a importância de você realmente pesquisar? Então, assim, hoje em dia as pessoas procuram por rede social, pelo Instagram. O cuidado que vocês, como psicólogas, têm que tomar, porque existe um órgão ali, palavras que você tem que tomar para falar, mas também que você não deixa de falar, porque você sabe que pode ajudar outras pessoas a não entrar nesse caso que eu comentei. No seu relato, a pessoa passa por... E ser internada porque uma pessoa não conseguiu trazer ela de volta. Porque eu aprendi, né, que existe isso também, né? De você chega num nível, mas desse nível pra cá é o tal do passo pro próximo, que é psiquiatra, se for um caso muito a fundo. O que você pode falar dessas pessoas que procuram ajuda psicóloga, por rede social, ou qual contato, enfim, para ela não cair em armadilha? Eu acho que muito, muito legal você trazer isso para o nosso contexto. Talvez eu demore até uns minutinhos para falar. Por favor, continue. Mas é porque eu acho que é muito, muito, muito importante. Eu acho que assim, a gente vive um momento onde o acesso à informação é gigantesco, né? A gente tem muito mais acesso, com muito mais rapidez e agilidade a coisas que há 20 anos atrás, quando a gente se conheceu, 24, né? A gente não tinha esse contato muito próximo com as coisas. Hoje você quer saber o que é isso, você pergunta para a mulher do Google e ela tá lá respondendo para você o que é aquilo, já com mais trocentas informações ali sobre o negócio, né? Mas vamos falar dessa parte específica de terapia. Mas antes, eu vou colocar um exemplo aqui para você. Sim. Por que a gente tem que ter cuidado com o acesso às informações, de que forma a gente, né, consome tudo isso, e como que tem que ser a nossa preocupação em relação aos profissionais que vão cuidar da gente, principalmente da nossa saúde mental. Um exemplo que eu quero trazer para você aqui é assim, você tá aqui, vamos supor que você vai descer as escadas ali, você cai e quebra o braço. Não vai acontecer isso não, tá? Só um exemplo. Não vai. Vamos supor que você caiu, quebrou o braço. Você vai no hospital pra arrumar o braço, né? Qual é o especialista que vai cuidar dessa fratura do seu braço? O ortopedista, tá? Mas se eu falasse pra você lá na escada assim, falar, Carlão, eu fiz um curso, uma imersão de 7 dias com fulano de tal, senta aqui agora que eu vou colar o seu braço. É uma técnica nova, tá? Que eu descobri aqui nessa imersão. Não precisa ir no hospital, não precisa passar no ortopedista, deixa que eu vou colar o teu braço. Você ia deixar eu fazer isso com você? Não. O que você ia falar pra mim? Você tá louca. Exato. Você tá louca. Tá doendo pra caramba, eu tenho que ir pro hospital. E você ia no hospital, passar ali com o ortopedista, que é o especialista que ia cuidar da sua fratura. Sim. Com saúde mental, o cuidado tem que ser o mesmo, tá? Quem são os especialistas que cuidam da saúde mental? Psicólogo e psiquiatra.
tá? Que estudam no mínimo 5 anos, mais todas as outras formações, especializações e trocentas outras coisas para cuidar da tua saúde mental. Então, se você tem uma questão com saúde mental, você tem que procurar um especialista, né? É muito arriscado você entregar a tua saúde mental na mão de uma pessoa que fez uma imersão de 7 dias com o fulano de tal e que descobriu a cura mágica para essa questão que você tem. O ser humano é tão complexo, né? Nós psicólogos, a gente também se surpreende com as coisas que a gente lida no consultório ali no dia a dia, né? A gente está sempre estudando, se aperfeiçoando, aprofundando para entender toda essa complexidade que é a mente humana. Então, não é uma coisa que uma imersão, um cursinho rápido de 2 meses vai resolver. Então, eu acho que assim, a gente precisa tratar a saúde mental da mesma forma que a gente vai tratar o seu braço, se você quebrar o braço. Então, você tem que procurar o especialista, né? Não dá para entregar isso, que é algo tão delicado, tão sensível, na mão de uma pessoa que não tem preparo para isso. Se nós que somos psicólogos, né, estudamos pra caramba, cara, eu estudo até hoje. Eu estudo até hoje, né? Estou na 2ª pós-graduação, estudo, e ainda sinto a necessidade de estar me atualizando para entender, né, e para dar o melhor tratamento ali para o meu paciente. Como vou entregar a minha saúde mental, que é um bem muito precioso, eu acho muito precioso, assim como a saúde física, na mão de uma pessoa que fez um curso rápido. Então, eu gosto desse exemplo, né, de quebrar um braço, porque assim, quando a pessoa quebra o braço, ela não vai deixar o cara que fez um curso rápido operar ela, colocar o gesso nela ou trazer uma solução milagrosa ali para o braço dela. Ela vai no especialista. Então, eu acho que assim, a gente tem muita coisa, né? Eu acho que a era da tecnologia, a internet, o acesso à informação melhorou significativamente a nossa vida. Mas tem o lado ruim, que entra todo esse cenário de que tudo é um curso rápido que você faz e você consegue resolver o problema ali das pessoas. E eu, particularmente, é uma opinião muito minha mesmo, não é assim que funciona. Não é. É minha opinião também, tô contigo nessa. Não, ai, gente. Tanto que eu brinquei já. Brinquei não. Mania também. Eu vou aprender a parar de falar isso. Não é brincadeira, não. Eu comentei isso já no podcast, que assim, tomar cuidado com esses milhares de cursos que é comprado porque vai aprender e, cara, não é assim, não. Eu tenho até uma pessoa que tenho como referência que a empresa dela ela só cresce, os concorrentes estão muito pequeno, não quer dizer que eu nunca vou alcançar. Mas aí quando eu fico sabendo que ela pagou tantos R$ 1.000 em uma mentoria, ou tantos R$ 1.000 que ela pagou num tal, e que ela viaja pra fora, aí eu pra quê? Tudo voltado pra empresa dela, mas é sério? Ou seja, ele vai procurando as fontes, os especialistas, para que além dele aprender, ele consiga colocar isso na empresa dele. Então, quando eu olho esses tipos de pessoas, como é o seu caso, por que será, na dúvida, eu vou procurar aquela pessoa que normalmente eu não conheço? Ou eu até conheço, um amigo meu que fez, mas é sério mesmo? Então, assim, eu como já comentei isso com a galera aqui, não tanto no podcast ou pessoalmente, que pode me fazer a pergunta, eu posso não saber te responder, mas eu sei eu conheço a pessoa que vai te ajudar. E essa é outra bandeira que eu levanto. Porque, infelizmente, tem muito isso, essas coisas muito rápido e já quer aplicar. E, cara, aprender um negócio financeiro, que dinheiro é o que mexe também com a mente. Vai por aqui, aplica e calma, gente. Respira, vai dar tudo certo. É a mesma coisa que eu fiz com o podcast. Comecei dentro de casa e respiro, tá tudo certo, vai chegar. Tem mais gente pra vir, mais gente boa, como a Mari. Ah, meu Deus. Mari, gostou? Adorei. Gostou, Cadu? Então, o que a gente faz? O que a gente faz, Cadu? No final? No final não, né? Prestes a acabar? Aê! Muito bom. A gente sempre bate palma quando a pessoa fala que gostou. Não foi combinado. Não foi combinado, né, Mari? Não.
O pessoal fala, Carlão, você combina. Não combina, gente. É natural. Foi super natural. Foi muito natural. Mas assim, Mari, realmente assim, de coração, espero que você tenha gostado. Tô muito feliz de ter reencontrado você pessoalmente. Sim. E saber dessa sua trajetória, uma que assim, você percebeu que eu sou apaixonado ainda pela empresa, né? Eu acho que nós somos, né, pela base. Mas de saber que você realmente encontrou não, você faz o outro bem para as pessoas, né, que realmente parte de você. Então por isso que puxa muito essa de você buscar mais conhecimento, porque uma outra pessoa depositou a ficha dela em você, né? Então por isso que eu falo assim, será que vocês não fazem terapia, né? Porque é uma carga emocional de tipo, se eu tô com você ali como seu paciente, tipo, você vai me ajudar. É uma carga emocional. E você conseguir, né, trilhar um caminho para a pessoa, então eu tenho certeza que essa é uma das funções que a gente tem nessa terra de poder, para mim é um privilégio de poder ter você aqui, as pessoas que vêm aqui, aceitar o convite tipo, de cara, eu já, o que eu vou falar pra Mari? Eu vou entrar no quê? Eu vou tentar estudar alguma coisa, quer saber? Vamos lá, leio algumas coisinhas assim básicas, entendo um pouco da terapia, porque eu fiz e quero fazer de novo, mas assim, você trouxe muito conhecimento, digamos, técnico, mas muito prático. E a galera vai te procurar. Galera, é o seguinte. É verdade. Eu sempre coloco na descrição, mas, Mari, como que faz pra te encontrar, de tirar dúvida, ou como que você tá na rede social? É você mesmo que responde? Sim, redes sociais, Instagram, Mariana Simonetti PC. Sou eu mesma que respondo, lá tem meu WhatsApp. Apesar de ter automatizado algumas coisas, sou eu que respondo o WhatsApp das pessoas que entram em contato comigo. No Instagram também, né? Instagram também, sou eu. Eu que cuido de tudo. Lembra que eu falei eu mesmo e eu. E Deus. Muito bom. Mas eu queria agradecer. Eu fiquei super feliz com o convite que você fez. Fiquei muito honrada. Aceitei de cara, mas aí depois eu falei, meu Deus, por que ele me convidou? Mas adorei reencontrar você. Foi muito gostoso. Acho que foi um bate-papo leve, tranquilo. A gente não combinou absolutamente nada e eu acho que isso aqui é legal. Foi uma conversa que foi fluindo, foi bem gostosa. Então eu só tenho que te agradecer. Imagina. Obrigada. Eu tava super ansiosa pra vir aqui. Mas eu adorei. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Espero ter contribuído aí. Com certeza. Eu costumo dizer que eu sou completamente apaixonada pela minha profissão, né? E eu acho que se eu conseguir passar um pouquinho disso aqui, acho que já foi o suficiente. Eu saio daqui feliz e realizada. Que isso. Eu que agradeço, assim, eu praticamente fiz quase uma terapia aqui. Faz o Pix, hein? Arrasta pra cima, né? Tá vendo aí? No final, vocês acham que é tudo... Não, levinho. Vai ter que chamar lá a Mari e depois não bate-papo. Quanto que foi mesmo? Brincadeiras à parte, gente. Aqui, ó. São informações muito relevantes que a Mari passou aqui. Te falo isso, assim, porque eu gosto de consumir esse lado mais terapêutico, mais esse lado mais sobre o eu, né? O emocional. Já passou outros episódios aqui, comentei isso com vocês. Mas, assim, segue lá a Mari, porque eu acompanho muito a Mari pela rede social. Né, por mais que agora nós estamos se reencontrando e ela em breve voltará em algumas coisas que a gente conversou nos bastidores, vocês ficarão sabendo, porque isso é informação para realmente nos ajudar. Né? Então, por mais que eu estou aqui, tenho amizade com a Mari, mas ela também não vou mandar mensagem para ela me atender, também não é assim, ela é uma profissional, tem que entender esse lado. Mas assim, você saber que você pode mandar uma mensagem para a pessoa e de alguma forma ela te dá um direcionamento, né, mãe? Sim. Um direcionamento e realmente mostrar o trabalho dela, porque ela estudou para isso. E é muito legal. Então, cuidado também com as mensagens que vocês procuram por aí. Acho que tudo é do jeito que tá por aí. Calma. Manda mensagem para uma especialista, marianasimonetti.psi. Isso. Acertei? Acertou. Caramba, então, por hoje, galera, agora é essa aqui. Agora, tá vendo? Ó, é essa câmera aqui. Ó, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, não falei no começo, tá vendo, Cadu? Lembre-se de se inscrever no canal, de curtir. O Cadu, às vezes eu peço pro Cadu me lembrar aqui, ó. Mas, ó, se inscreve aí no canal, aí, compartilha aí com alguns amigos seus. E nos vemos no próximo episódio, hein? Um abraço, beijo.